Bom, minha gente, vamos dando continuidade ao dom da palavra e ciência, certo? No primeiro vídeo nós temos uma pequena introdução, depois falamos do conceito, né, uma palhinha sobre o pentecostalismo, certo? Um pouco da história. E agora nós vamos começar esse segundo vídeo, né, falando mais um pouco, dando mais um pouco do conhecimento do dom de ciência, tá certo? Então, através do dom, né, da ciência, o Espírito Santo, né, faz com que a pessoa entenda as coisas como Deus entende, tá certo? Faz com que penetre na raiz do ocorrido, né? Na raiz do fato, né? Do sentimento, no estado de espírito. Então, é um fragmento da onisciência de Deus. Esse dom, ele distingue-se da ciência humana e do dom infuso da ciência. E ele também nos comunica a faculdade de saber fazer, a destreza espiritual. Então, torna-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou então prejudicial. Ele está intimamente unido ao dom do conselho, tá certo? Este move-nos a escolher o útil e a repelir o nocivo. Mas para escolher, nós devemos antes conhecê-lo, tá certo? Por exemplo, se eu percebo que excessivas leituras bobas estragam o meu gosto pelas coisas espirituais, o dom da ciência, ele me induz a deixar de comprar certo tipo de publicações, de assistir certos tipos de vídeos, né? E me inspira a começar uma leitura espiritual. Tudo que temos, somos e sabemos, recebemos de Deus. É o que diz, por exemplo, em Tiago, aqui, Tiago 1, no versículo 17. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Então, não nos orgulhemos, né, nem busquemos a glória por graça dos homens, né, por causa de talentos que temos, pois nós recebemos tudo isso pela graça de Deus. Então, vamos procurar aqui entender uma coisa e outra. Por exemplo, palavra de ciência é a revelação particular e momentânea de um fato singular e determinado, né? É uma revelação interior compreensível por quem a recebe. Isso aí a gente pode ver na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Agora vamos ver o que fala sobre a ciência humana. A ciência humana é o desenvolvimento de aptidões naturais da pessoa através do estudo, de pesquisa, ou então de qualquer conhecimento. É a formação adquirida, certo? Na escola, na universidade. Ela também, a ciência humana, é associada a toda a tecnologia que o homem conhece, né, e utiliza para o desenvolvimento humano. Agora, o que se pode dizer do dom infuso da ciência? O que é o dom infuso? Você não está lembrado? Os dons infusos são aqueles que a gente recebe, pois é confirmado na Crisma, né? Aqueles 7 dons, tá certo? Então, esse dom infuso da ciência é um dom crismal, né, que ele nos ajuda a julgar bem as coisas criadas nas relações com Deus
e mostra o valor das criaturas aos olhos de Deus. Vamos ver, por exemplo, essas passagens. Eu falei assim que era no batismo, porque no batismo a gente já recebe, além do perdão do pecado original, a gente já está sendo abençoado ali por Deus, né? Então, mas os dons. Então, nós estamos usando aqui duas passagens. A primeira delas vai estar em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. O que diz? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, espírito de prudência e de coragem, o espírito de ciência, olha, o espírito de ciência e de temor do Senhor. Uma outra passagem está em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14. O que diz isso? Porque a terra se encherá do conhecimento, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o fundo do mar está coberto de suas águas. Vamos procurar agora falar dos fundamentos bíblicos desse dom de ciência. Essa formação, gente, não é para quem vai uma vez num grupo de oração e fica empolgado com as coisas, não. Isso é para quem vai servir, precisa conhecer, tá bom? Então a gente, para conhecer, a gente tem que fundamentar, certo? Para não ficar lá assim, sem saber o que é que está dizendo, o que está falando, né? Então, vamos ver certas passagens aqui. Uma delas, primeira que a gente vai ver, é João, no capítulo 1, nos versículos de 47 a 51. O que diz? Jesus vê Natanael, né? E diz para ele: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. E aí Natanael, todo meio desconfiado, pergunta: de onde conheces? E o Jesus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ou seja, uma palavra de conhecimento, de ciência, tá? E aí o Natanael falou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí Jesus replicou dizendo assim: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Verás coisas maiores do que esta. Uma outra passagem está em João, no mesmo Evangelho, no capítulo 4, no versículo 16 ao 19. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher, aquela samaritana, né, disse: eu não tenho marido. E aí Jesus disse para ela: sim, tens razão em dizer que não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto dissestes a verdade. Olha que palavra de ciência. Tá? Aí ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Quer ver outra passagem? Ela está no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos de 11 a 15. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Ora, Jesus estava distante, gente. Muito distante. Estava pelo menos uns 15 a 16 quilômetros distante de onde estava Lázaro. Então, mas ele teve essa palavra de ciência. Tá? Uma outra passagem está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 16. Né? Quando Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? Tal, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, né? Se não foste vós que declaraste, foi Deus que te revelou. Palavra e ciência. Tá? Uma outra passagem está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo de 1 a 3. Diz assim: naquela casa todo mundo dizia assim, olha, na igreja primitiva, todos eles
têm as suas coisas, repartem entre si, tudo é comum a todo mundo e tal. E aí Ananias resolveu, tinha um terreno e resolveu vender aquele terreno para justamente dar para a igreja, né? Aí diz o texto seguinte: um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? E aí todo mundo sabe o final da história, né? Ananias morreu e a mulher veio e morreu também. Podia ter ficado quieto, podia não ter nem dado o dinheiro do campo, né? Mas já que resolveu dar, devia ter dado todo, como todo mundo. Uma outra passagem está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 36 a 45. Diz assim: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, para uma cidade de Judá. Essa cidadezinha é onde morava Isabel, Zacarias, né? Aiquirim, né? O nome da cidade. Ele entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel teve essa palavra de ciência. E Maria podia estar ali simplesmente como uma outra grávida que estava fazendo a visita, mas ela teve essa revelação. Vocês entenderam bem? Então, vamos falar agora da manifestação do dom de ciência. Então, a palavra de ciência, ela não é necessariamente uma palavra piedosa, né? Piedosa assim no sentido, assim, amor, paz, paciência, etc. Ela pode se manifestar nas seguintes ocasiões. Na oração pessoal, por exemplo. Na oração pessoal, o diagnóstico será referente à própria pessoa, a mim mesmo, né? Ou algum acontecimento que me diga respeito. Nesse sentido, esse dom me ajudará no processo de santificação pessoal. Deus deseja que compreendamos como e por que Ele está agindo de determinada forma na nossa vida. Certo? Uma outra ocasião em que ela se manifesta é na imposição das mãos. Então é comum a manifestação desse dom da palavra de ciência quando eu estou orando por alguém e lhe imponho as mãos. Por exemplo, quando alguém sofre de um mal cuja causa ele desconhece, todo mundo desconhece, então nós pedimos a Deus uma palavra de ciência. Rezamos em língua e tal por um instante e depois a gente aguarda a comunicação do Senhor em silêncio, impondo as mãos. Então a pessoa por quem se está orando pode dar o significado, por exemplo, de uma palavra que veio à nossa mente, que a gente comunicou a ela, ou de uma imagem que veio à nossa mente e a gente comunicou. Então, após a emissão e a compreensão dessa palavra de ciência, a gente reza de acordo com o objeto revelado. Se foi uma mensagem, uma locução anterior, se foi uma visualização, se foi o que for. Uma outra ocasião em que ela pode se manifestar é na reunião de oração. Certo? Então, na oração pessoal, quando a gente está impondo as mãos, e na reunião de oração. Então, durante a reunião de oração, uma ou mais pessoas podem receber a palavra de ciência. Em alguns casos, quando se anunciam curas por meio desse dom, a pessoa pode perceber que a cura se refere a ela, por causa da sensação física ou do sentimento
se manifesta nela. Por exemplo, você está na reunião e o pregador tal, ou pessoa encarregada de ministrar o louvor, minha senhora, Deus está me revelando aqui que uma pessoa com um problema na perna, né, que está dificultando que ela ande normalmente, que essa pessoa está curada. Então, ali, imediatamente, a pessoa que está com aquele problema já manifesta. Né? Agora, quem revelou isso? O Espírito Santo revelou para esse pregador e essa pessoa que estava ministrando. Certo? Então, é muito importante e também edifica a Assembleia quando esse irmão ou irmã toma posse dessa palavra de ciência. Toma posse e comunica também. Né? Dá um testemunho. Porque só tomar posse e sair dali como se nada tivesse acontecido, convenhamos, né? Paciência. Uma forma de manifestação dessa posse é levantar o punho, ser bem alto assim, e louvar a Deus e falar as palavras de gratidão. Certo? Nada que agrade mais a Deus do que um gesto de gratidão. Certo? Quando a palavra de profecia surge espontaneamente nos nossos grupos de oração, especialmente depois da oração, do canto em línguas, né, e do silêncio que se faz, do ciclo carismático, esse é um momento muito importante e oportuno para Deus nos dar uma palavra de ciência. Então a palavra de ciência é chamada também de palavra de conhecimento, para você ter o seu conhecimentozinho aí, tá? Deus nos dá um conhecimento que nós não poderíamos alcançar por nossos próprios meios, nossos próprios esforços. A palavra de ciência ela vem a nós e ressoa no nosso interior. É como uma imagem que vem à nossa mente. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Falando agora das instruções para tornar eficaz a palavra de ciência. Tá bem? O fato de que algo seja revelado não significa, assim, necessariamente que ele deva ser preferido imediatamente ou até mesmo mais tarde. Uma palavra de ciência, às vezes, ela vem inesperadamente. Né? E, frequentemente, tem o propósito de nos levar à oração com relação ao que Deus nos mostra. Ela pode envolver uma necessidade na vida familiar de algum irmão, ou mesmo de uma igreja local, ou do grupo local. Né? O propósito de Deus ao revelar o conhecimento é dar às pessoas específicas, né, o conhecimento e instruções para que essas conduzam o seu povo a andar plenamente em seus caminhos. Então esta é naturalmente uma declaração geral e se aplica em muitos dos níveis do conhecimento. Devemos nos lembrar também, né, que a palavra de conhecimento não é essencialmente um dom vocal. Ela pode ser recebida, né, por meio de uma revelação silenciosa. Né, e o receptor deve pedir a Deus que lhe mostre o que fazer com ela. Se for, por exemplo, um sonho ou uma visão, ou uma visualização, ele deveria buscar a Deus para receber uma interpretação certa. Né? Assim como alguém que fala em línguas deveria orar para interpretar aquilo que está orando em língua. Né? Você lembra? Está escrito em 1 Coríntios 14, 13? Por isso, quem fala em línguas, peça na oração de onde as interpretar. Pois bem, compreenda que esse dom do conhecimento ele não deve ser revelado ou compartilhado em público, assim como sendo uma palavra certa de Deus, ou até que seja ali realmente discernida, né? Tem um discernimento, né? E vista assim como inconfundivelmente uma palavra de Deus. E às vezes você pode ali por empolgação, comunicar uma coisa que não é propriamente vinda de Deus. Tá bom? Se alguém contar às pessoas que Deus lhe falou algo, né, e isso não puder ser comprovado como sendo procedente de Deus, você terminará, meu irmão, perdendo a autoridade, né, e suas direções do Senhor serão questionadas toda a vida. Tá?
Um dos erros principais é querer anunciar publicamente coisas que Deus quer que sejam compartilhadas somente com as pessoas certas, com as pessoas envolvidas. Tá bem? Isto pode ser feito devido assim, a um espírito ambicioso. A pessoa tem um desejo de querer aparecer mais que os outros, né? Um desejo assim, de querer ser visto pelos outros como super espiritual, e isso é um pecado. Tá? Uma pessoa pode edificar e trazer a libertação se ela usar esse dom com sabedoria, né? Ou ela pode se arruinar, caso se entregue assim, demasiadamente a esses desejos errôneos de vanglória. Eu conheci tanta gente que se perdeu por causa disso. Uma vez que esse dom normalmente se relaciona com as vidas, né? Com as pessoas, tá? Com as famílias, o segredo e a habilidade de ser confidencial, ele deve ser sempre observado. Muito cuidado com isso, porque às vezes você quer revelar uma coisa referente a uma pessoa e você expõe certas coisas íntimas que não deveriam ser reveladas. Tá? Então, chame a pessoa e diga para ela especificamente. Tá bem? Se você tiver o que ela crê que seja uma palavra de ciência, assim que se relaciona com assuntos importantes e não estiver certo de como empregá-la, então deverá compartilhar com seu coordenador primeiro. Tá? Para quê? Para manter o fluxo dos dons, né, em sua capacidade e efeitos máximos. Né? Não podemos usá-los assim para atrair a atenção de ninguém para nós mesmos. Né? Tal vanglória. Então nossas próprias palavras devem ser poucas e humildes. Tá? E não com aquele ar de muita importância. Mais uma vez eu digo, cuidado com a vanglória. Um dos melhores antídotos para o orgulho é que estejamos quebrantados diante de Deus na nossa vida devocional. É possível que haja ocasiões em que a palavra de ciência pode vir numa reunião por meio de uma profecia. E isto pode ser um aviso ou advertência a alguém que Deus sabe que está vivendo assim em pecado. Tá? Uma pessoa do grupo, do núcleo também. Ou então que ele está pronto a cometer um erro grave. Então a gente tem que ter discernimento quanto a esse assunto. Quando ela é dada neste cenário geral, ninguém precisa saber a quem ela se refere, exceto a pessoa que está sendo advertida. Isto acontecerá também para dar assim, direção ou então orientação específica para aquela pessoa que estiver ali presente e a coisa se refira a ela. Ainda que a palavra de ciência não seja a princípio para a interpretação da Bíblia, ela funciona nesta área também às vezes. Vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 2, diz o quê? Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Então Paulo parece aqui ligar o dom da ciência e o dom da profecia com o entendimento de mistérios divinos. Paulo falou sobre a revelação e conhecimentos especiais que ele teve sobre os mistérios de Deus em vários lugares. Você pode ver depois na sua casa com mais calma, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9, né? E no capítulo 3, no versículo 3 a 4. Vou ler aqui agora para não ficar muito extenso. Então, isso foi dado a ele, Paulo, num conhecimento divinamente transmitido. A abertura das escrituras em nossos dias, indubitavelmente, envolve o dom de ciência até certo ponto. Nós somos levados, por exemplo, a procurar com zelo os melhores dons. Somos? Mas quais são os melhores dons? Então, meu irmão, o melhor dom é aquele que satisfaz a necessidade imediata mais eficientemente. Não adianta você ter um dom que você é um dom de cura, mas você
não consegue usar, porque que adianta? Quando o conhecimento sobrenatural é necessário, o dom de curar não seria o melhor dom para certas ocasiões? Então é maravilhoso saber que Deus está ciente de toda pessoa, lugar e coisas, né, em existência, e que Ele está também consciente deles todos os tempos. Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Então todos na face da terra poderiam orar ao mesmo tempo, fazendo diversas súplicas, e Deus ouvirá cada uma como se fosse uma única sendo oferecida. Portanto, não é preciso ter medo do futuro, né? O medo de tribulações, de todos os grandes problemas que a gente pode passar na vida. À medida que nós andamos na luz, como Deus está na luz, nós temos a ciência e a iluminação necessárias. Nós somos guiados por Deus passo a passo, enquanto Ele nos transmite o seu conhecimento. Nos usa, nós somos canais. Então nenhuma pessoa, nem grupo ou igreja, o receberá em sua totalidade, mas na medida em que andarem na revelação combinada de Deus à igreja. Sempre acharemos o equilíbrio e a segurança, sempre. Vamos falar aqui do exercício do dom da ciência. Então, a palavra vem à mente sem que a pessoa tenha preparado ou pensado. Ninguém vai pensar que você vai lá assim, olha, eu vou receber eu quero receber essa revelação de Deus. Não vai com esse papo, não. Isso aí não tem nada a ver com... Né? A palavra vem porque Deus quer, não é porque você está achando que vai ser o tal. Não está isso não. Então esse dom pode vir acompanhado do dom da sabedoria. E o que é que diz? O primeiro, o dom da ciência, né, revela, e a sabedoria, que é o segundo, diz o que fazer. O primeiro é o diagnóstico e o segundo, a sabedoria, é o remédio. Então o dom de ciência também pode se manifestar por meio de um entendimento, né, um sentimento, uma imagem interior, assim, que chama de visualização, uma percepção acerca de determinadas realidades. Né? Então, nesse caso, não seria uma palavra no sentido estrito, né? Mas outro modo de compreensão espiritual. Vamos ver, por exemplo, 2 episódios bíblicos. Né? Num deles é aquela passagem do fariseu Simão, né? Que convidou Jesus para o jantar e tal. E veja, eu vou ler para você compreender bem. Um fariseu, né, está em Lucas, convidou Jesus a ir comer com ele. E Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu, o Simão, que tinha o convidado, dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus, né, voltando: vês esta mulher, Simão? Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para lavar os pés, mas esta mulher com suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Né? Ora, gente, você sabe, se não souber, eu vou dizer agora, era contrário aos costumes daquele tempo a mulher soltar os cabelos diante dos homens. Isso era considerado um gesto de obscenidade. Jesus continuou dizendo para o Simão, né, o fariseu: não me deste o ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Pois eu te digo,
seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Isso está em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 a 47. Depois você lê com calma. Aí outra passagem a gente pode ver em Deuteronômio 23, 18. Vem justamente corroborar isso que eu estou dizendo. Não haverá mulher cortesã nem prostituta entre os filhos, entre as filhas ou entre os filhos de Israel. Seja qual for o voto que tiveres feito, não levarás à casa do Senhor teu Deus o ganho de uma prostituta, nem o salário de um cão, porque uma e outra coisa são abominadas pelo Senhor teu Deus. Certo? Isso aí se referindo ao óleo que a tal mulher, tida como prostituta, usou para lavar, para ungir os pés do Senhor. Então havia regras gerais de cortesia entre os judeus que os anfitriões, né, precisavam observar. E que regras eram essas que Jesus se referiu até a Simão? Primeiro, receber os convidados com um beijo fraternal. Segundo, orientar que os mesmos tivessem os pés lavados por algum servo. Também não fizeram isso com Jesus. Terceiro, ungir a cabeça dos convidados com óleo perfumado. Também Simão não ofereceu isso a Jesus. E tudo isso foi oferecido por aquela mulher. Então Simão, aquele fariseu, ignorou essas regras simples e básicas, que ele conhecia perfeitamente. Né? Ele também deve ter pensado de onde teria vindo o dinheiro para aquela mulher comprar aquela essência tão cara, né? Mais um pecado que ele cometeu, um pecado do julgamento. Simão também, na sua cegueira, né, e pela doutrina farisaica, não percebia a alegria que estava brotando do coração daquela mulher. Já a mulher, ela sim, né? Ela entendeu que fora perdoada graciosamente. Então vamos ler essas passagens bíblicas, né? Para que a gente possa entender melhor desse assunto. Uma delas está em Isaías, no capítulo 6, no versículo de 9 a 10. O que diz? Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com os seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Uma outra passagem, a gente vê em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 a 34. E é assim, ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Qualquer semelhança com o que acontece hoje é mera coincidência, né? Quantas pessoas não gastam todos os seus recursos, vêm de casa para se tratar e não conseguem se curar, né? E deixam de ir atrás de onde pode realmente ser oferecida essa cura, né? Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, olha aí, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. E dizia ela consigo, se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve sensação de estar curada. E imediatamente Jesus percebeu que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou, quem tocou minhas vestes? Olha que coisa linda, né? Pois bem, meu irmão, nós vamos terminar esse segundo vídeo aqui. No terceiro vídeo a gente conclui esse estudo, essa formação sobre a palavra de ciência. Tá bem? Eu espero que você permaneça perseverante. Não acho que a coisa está difícil demais. Olha, o Espírito Santo é que lhe dá a graça dessa compreensão. Não é você com sua capacidadezinha, não sei, sua capacidade para ler é deste tamanhozinho. Tá bom?
Então, shalom do Pai para você.